primeiro eu agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz, né, pelo convite, por estar aqui nessa manhã ministrando a vocês, a esta igreja que considero que é a minha igreja também, né? Quando eu saí da minha cidade, lá em Timóteo, e vim para cá em 2002 para estudar, eu tive uma crise, né, de sair da minha igreja de origem e me adaptar a uma outra igreja. Mas aí eu percebi que eu não precisava de abrir mão, eu poderia agregar. Então eu sinto que sou da igreja de Timóteo, sinto que sou da igreja aqui de Viçosa e também hoje em Juiz de Fora sinto que sou daquela igreja. E cada pastor, cada irmão, por onde eu passo, assim, eu tenho aprendido muito. Aprendi muito com o pastor Ednilson lá em Timóteo, aprendi demais da conta aqui em Viçosa, né? Foram 8 anos aqui. E tenho aprendido também lá em Juiz de Fora. Confesso aos irmãos que a última vez que preguei foi aqui. Eu acho que eu preguei alguma coisa sobre saindo da caverna. E quando o pastor Davi me convidou, eu fui pegar meu livrinho de pregação, eu senti até uma dor no coração, porque ele já estava um pouco mofado. Ele estava completamente mofado. Me deu uma tristeza. E aí quando eu fui estudar e orar e pedir a Deus, algo de Deus para trazer, eu confesso aos irmãos que eu pensei muito, li muito mensagens anteriores, mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa manhã é algo que primeiramente falou muito comigo, me esfolou muito. E os exemplos que eu vou dar aqui, os textos bíblicos, eles primeiramente se aplicam a mim. E o assunto que eu vou tratar aqui hoje nessa manhã está longe de estar esgotado. Eu trouxe exemplos que se aplicam a mim. E vocês podem complementar essa mensagem trazendo exemplos que se apliquem a você. Bom, eu não consegui nem dar um título para essa mensagem. Mas se tivesse que dar um título, eu colocaria a importância da perseverança, a importância da persistência, algo desse tipo. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. É um texto conhecido, o pastor Marcos já pregou aqui esse texto. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. A partir do verso 14. 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. A igreja pode ficar em pé, por favor. Amém? Podemos ler? Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesta o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atire contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Deus, eu oro ao Senhor nessa manhã mais uma vez. Inicialmente, Pai, eu peço misericórdia da minha vida. Misericórdia da minha vida, Pai. Eu peço que o Senhor me dê capacitação aqui mesmo para transferir a Tua palavra. Deus, que nossos corações nessa manhã seja terra fértil, ó Pai. Que a
boa semente do Senhor não cai na beira da estrada, que a boa semente do Senhor não cai em meio a pedregulhos e nem em meio a espinhos, ó Pai, mas que encontra terra fértil para que haja produção segundo a tua medida. Fale conosco nessa manhã, Pai. Repreenda Satanás e seus demônios, ó Pai, que estão atuando nas regiões celestiais para tentar roubar a nossa atenção. Pai, repreenda todo sono, toda distração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podeis se assentar. Está chegando o final do ano, né? E todo dezembro a gente olha para trás e fala, como o ano passou rápido. Aí alguém fala para você, mas todo ano passa rápido. Aí você responde para essa pessoa, mas esse ano foi diferente. Esse ano passou muito rápido. Vai chegar 2016, vai chegar dezembro e você vai falar, a Fatinha vai falar, como esse ano passou rápido. Aí a Raquel vai responder para a Fatinha, mas Fatinha, todo ano passa rápido. E a Fatinha vai responder, mas não, esse ano passou mais rápido. E a gente vai repetindo esse discurso, ano após ano. E sabe o que é engraçado? Chega o final do ano, nós começamos a fazer planos para o ano seguinte. Ano que vem eu vou fazer aquela dieta que 2015 eu fiquei de fazer e não fiz. Esse ano eu vou quitar aquela dívida que eu fiquei de quitar e não quitei. Esse ano eu vou fazer tal investimento. Esse ano eu vou ler a Bíblia. O ano passado eu comecei e parei pelo caminho. Esse ano eu vou subir no monte. E a gente vai fazendo planos. Aí chega no final do ano, você olha para trás e às vezes alguns planos que você fez não foram cumpridos. E aí você faz novamente esses planos. Passa-se um ano, esses planos não foram cumpridos. Você mais uma vez faz os planos. E às vezes os planos são sempre os mesmos. Infelizmente, nós não temos tido sucesso. Quem aqui vive um pouco disso? Eu vivo. Quem aqui pode se manifestar? Boa parte, né? Esse ano, lá na igreja onde eu frequento, lá a Metodista, em Juiz de Fora, eles fizeram um plano anual da leitura bíblica. Então aqui tem um marca-texto, e a cada 2 meses eles dão esse marca-texto na igreja, com os versículos que você deveria ler diariamente. Vou até deixar aqui com o pastor Davi, que eu acho que é uma boa medida. E aí eu comecei quente, até estava lendo alguns versículos de frente, né? Não, vou ler, para ler 3, vou ler 4 para garantir. Foi nos 2 primeiros meses, depois mais os 2 primeiros meses, e aí depois o negócio começou, e eu fui deixando para trás. Aí abandonei o plano da igreja, falei, não, vou ler por minha conta, porque aí chegou o final do ano, e o que aconteceu? Eu não consegui terminar de ler a Bíblia. E eu sei que a igreja aqui também, ela estimula o plano de leitura anual, né? E muitas vezes, aqueles que ganham a Bíblia aqui no final do ano são poucos. Mas por quê? Por quê que fazemos tantos planos? E às vezes esses planos não se concretizam. Queridos, lembre-se que essa mensagem primeiro é para mim. E para mim, para o Jonatas, uma das razões para que os muitos planos que eu faço, e infelizmente também os muitos planos que Deus tem na minha vida, às vezes eles não se cumprem ou não se cumpriram ainda, por conta da minha falta de perseverança, por conta da minha falta de persistência, por conta da minha falta de resistência, por conta da minha falta de tenacidade, de obstinação. E talvez essa também pode ser a causa dos seus planos, dos planos de Deus ainda não terem sido cumpridos na sua vida. Para mim, tem sido isso. A minha falta de perseverança, de persistência, de resistência, de obstinação. E neste texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 13, eu vejo muito claro isso na vida do rei Jeoás. O profeta Eliseu estava para morrer e ele faz a última visita. E o profeta Eliseu faz ali um ato profético. Manda ele pegar um arco e flechas. O rei Jeoás pega.
manda ele armar o arco, ele arma o arco. O profeta então coloca a mão sobre a mão do rei. Antes disso abriu a janela, né? Abriu a janela e fala, atira. E ele atirou a flecha. E ele falou, olha, você terá vitória sobre os sírios. Depois, o profeta manda o rei Jeoás pegar flechas e cravar essas flechas no chão. Cravar as flechas no chão. E o rei Jeoás faz. Crava 1, 2, 3 e parou. Quando o rei Jeoás para, o profeta Eliseu grita, não, por que você parou? Você deveria ter cravado pelo menos 5 ou 6 vezes. Porque se você tivesse cravado 5 ou 6 vezes, você teria vitória completa sobre o seu inimigo. Mas porque você cravou apenas 3 vezes, você só terá 3 vitórias sobre os sírios. Perceba que a falta de persistência do rei Jeoás, perceba que a falta de obstinação fez com que ele tivesse vitória incompleta. E quantas vezes nós temos tido vitórias parciais? Quantas vezes nós só alcançamos parte daquilo que podemos alcançar? Porque a nossa persistência, a nossa resistência, a nossa perseverança é incompleta. A gente para pelo meio do caminho. A gente começa a orar pelas madrugadas, todo animado. Primeira semana, segunda semana, mas com pouco a gente vai lá e para, desanima. Começamos um propósito, desanimamos. Firmamos um compromisso com o irmão de visitá-lo, e a primeira semana vai, a segunda semana vai. Às vezes, o irmão que você está visitando não tem te dado aquela resposta que você queria, e você para no meio do caminho. Às vezes nos estudos, você começa bem nos estudos, você começa bem no emprego, você começa bem nos seus relacionamentos, mas você cansa, eu canso, e aí nós paramos pelo meio do caminho, e aí sabe o que acontece? A vitória é incompleta, é parcial. E aí passa-se um ano, e você olha para trás e vê tantos projetos parados, tantas vidas que poderiam ter sido alcançadas, ainda paradas, tanta realização que você poderia já ter conquistado, está parado. Às vezes, você na sua caminhada espiritual, você poderia estar lá na frente, mas às vezes eu ainda estou agindo como criança que precisa de leite, porque não tenho caminhado com perseverança, com resistência, com obstinação. Às vezes a nossa obstinação, ela se aplica muito em outras coisas, mas quando se trata naquilo que é permanente, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, a nossa obstinação é falha. Temos obstinação para o estudo do emprego. Sabe, há 2 semanas atrás eu me deparei até 2 da manhã vendo jogo de futebol. E aí depois, o Palmeiras foi campeão, né? Tive que ver tudo lá. E aí depois que eu fui deitar mais de 2 da manhã, com o coração acelerado, eu falei, cara, há quanto tempo eu não faço isso para Deus? A minha obstinação estava no lugar errado. Sabe? Então, a falta de perseverança, a falta de persistência, a falta de resistência, a falta de obstinação, nos leva a ter vitórias parciais. Eu trabalhava lá em Seropédica, o Simon passou lá no mestrado, e às vezes quando eu ia lá para a Seropédica, hoje eu acho que já não está assim, mas eu via aquele tanto de esqueleto de obra parado, obra que foi interditada. É algo terrível você ver algo desse jeito, tanto investimento, tanto dinheiro, tanto trabalho, está lá parado. E quantas vezes nós olhamos para nossas vidas e só tem esqueleto de obra? Tudo não, né? Muita coisa pela metade. Esse não é o projeto de Deus. Abra sua Bíblia lá em Tiago 1, capítulo 3. Nós vamos passear muito na Bíblia hoje, porque Deus, através da sua palavra, nos ensina muito a respeito de persistência, de perseverança, de obra completa. Tiago 1, versículo 3. Está lá no final, depois de Hebreus.
O livro de Tiago é um livro muito bom. Tem muita coisa, é um livro muito desafiador. Desculpa, é o versículo 4. Tiago 1, versículo 4. Diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada, o quê? Necessitados, deficientes. Observe a primeira frase. Ora, a perseverança deve ter ação completa. É algo muito difícil, queridos. É um desafio, mas é a palavra de Deus nos instruindo. A nossa perseverança, a posição de permanecer ali, deve ter ação completa, para que no final, em nada sejamos deficientes. Sabe o que é ser deficiente? É você estar abaixo daquilo que você pode estar. Você pode chegar no 100% na sua vida com Deus, nos seus relacionamentos, no seu emprego. Deus tem o melhor para você. Se você vive 99% do 100%, você está vivendo de maneira deficiente. Você está perdendo eficiência. E a Bíblia fala que se nós tivermos perseverança completa, se perseverarmos até o fim, em nada seremos deficientes. E eu olho para a minha vida, e sinceramente, eu poderia, como você poderia, estar muito à frente na sua caminhada com Deus. E eu olho para a minha vida e vejo que a minha perseverança, a minha posição de permanecer naquilo que Deus me confiou, não tem tido ação completa. E por não ter tido ação completa, eu estou estagnado. E aí, passa 2015, quer dizer, passa 2008, 9, e 10, e 11, e 12, e 13, e 14. E às vezes eu vejo que estou parado. Às vezes eu vejo que eu avancei, mas poderia ter ido mais, poderia ter ido além. E aí quando eu olho para mim, eu vejo que uma das coisas que mais me atrapalham, eu não tenho perseverado, não tenho resistido, não tenho persistido, não tenho tido a obstinação que deveria ter, para ver a obra de Deus ser completa na minha vida. E aí, queridos, nós temos várias exemplos na Bíblia de pessoas que perseveraram até o fim, de pessoas que não perseveraram até o fim. Eu vou citar alguns exemplos rapidamente aqui. Por exemplo, Manoá. Quem sabe quem foi Manoá? Manoá foi o pai de Sansão. Se não me engano, está lá em Juízes capítulo 10, a história de Sansão e Manoá. Um anjo tem um encontro com Manoá e fala que ele teria um filho. Fala que o filho seria nazireu, separado, não deveria se contaminar, não deveria tocar em animal morto, não deveria tomar bebida fermentada, não deveria tomar vinho. Deveria ser separado. E Manoá não perseverou em educar o filho. Porque certa vez, Sansão estava andando pelas terras dos filisteus. Ele viu belas jovens. E ele chega para o pai e fala: pai, eu quero casar com uma filisteia. E Manoá fala: filho, mas tem tanta moça bonita aqui no nosso povo, por que você vai querer uma filisteia? Pai, eu quero uma filisteia. E Manoá abriu uma concessão ao filho. E permitiu, e pagou o dote lá, e trouxe uma filisteia. Aquilo trouxe desgraça para a casa de Sansão e para o povo filisteu ali naquele momento. Não era propósito de Deus que Sansão, que o povo dele se contaminasse com os filisteus. Mas por conta de uma concessão, querido, tome muito cuidado com as concessões que você permite. Porque muitas vezes as concessões nos tiram do foco do plano de Deus. Manoá não perseverou na educação dos filhos, do filho. E porque não perseverou, houve catástrofe ali. Depois teve Dalila,
se Manoá fosse mais rígido na educação do filho, talvez, se Manoá fosse mais coerente com aquilo que Deus havia lhe falado, talvez o final de Sansão poderia ter sido outro. Mas Manoá não perseverou na educação do filho. Queridos, Davi não perseverou na posição de guerreiro que ele era. E ele resolve então ficar em casa, e quando ele fica em casa, ele vê Betseba tomando banho, tem uma relação extraconjugal com ela, e isso trouxe mortandade para o povo, porque Davi não perseverou na posição. E aqui nós temos alguns outros exemplos na Bíblia, mas o que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã, e foi o que me falou muito, é a perseverança nas promessas de Deus. Perseverança nos planos de Deus a seu respeito. E aí o ponto que eu coloco aqui é o seguinte: Deus tem promessas e planos para você. Amém? Nossa, amém ou não amém? Deus tem promessa para você. Vá lá em João capítulo 15, por favor. Você vai ver que Deus tem promessa para você. Só no Velho Testamento são mais de 400 promessas para você. Mas quando você vê João 15, algo maravilhoso, que Jesus relata aqui, ele fala o seguinte, João 15, versículo 7, diz o seguinte, João 15, 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Querido, se você permanecer em Cristo, se as palavras de Cristo permanecerem em você, aquilo que você pedir, será feito. Amém, é uma promessa de Deus, mas observe que é uma promessa condicionada a permanecer, a perseverar em Cristo, nas palavras de Deus, permanecer em você. E quando isso acontece, querido, você certamente estará no centro da vontade de Deus. E aí sim, você sonhará os sonhos de Deus, você caminhará nos caminhos de Deus, como está lá em Isaías capítulo 61, que fala que os pensamentos de Deus a meu respeito são maiores que os meus, que os caminhos de Deus a meu respeito são maiores, são melhores que os meus caminhos. Quando eu vivo João 15, Isaías 61 é cumprido na minha vida. E aí, se há promessas de Deus, se há planos de Deus, por que não vivemos? Por que não vivemos os planos, os projetos de Deus para as nossas vidas? E aí eu vou ser um pouco mais enfático, porque você e eu abrimos mão do projeto de Deus na sua vida e na minha vida. Porque você e eu abrimos mão. Porque Deus não abre mão. Deus é eterno. Deus não muda. Deus é imutável. Deus é imutável. Deus é imutável. Perceba que os projetos de Deus não sumiram da vida de Jonas. Deus resgatou Jonas. Perceba que os projetos de Deus não sumiu no povo não sumiu a respeito do povo de Israel. Deus trouxe Moisés. Deus é imutável. A questão é, por que o Klinger, por que o Lauro, por que eu, Jonatas, abro mão dos planos de Deus a meu respeito? Deus não abre mão do plano dele a seu respeito. Observe. Mas por que eu? Se o plano não está funcionando, não é culpa de Deus. Preste atenção. Se as realizações não vêm, não é culpa de Deus. É culpa de quem? Minha. E aí, Jonatas, porque eu estou abrindo, porque eu estou deixando de lado os planos de Deus. E o primeiro ponto que eu quero trazer, serei rápido, porque eu não quero falar apenas o porquê estamos deixando de lado, eu também quero dar algumas dicas de restaurar isso. Por que eu estou abrindo mão disso? Queridos, primeiro ponto, preguiça. E você pode achar muito duro eu estar talvez te chamando de preguiçoso. Você não é preguiçoso. Mas isso eu ouvi. Uma vez conversando com o pastor Marcos, ele me disse, olha Jonatas, isso se chama preguiça. No início eu assustei.
mas eu tive que concordar. Quantas vezes, queridos, nós temos desafios a serem combatidos. Quantas vezes você sabe qual que é o plano de Deus, a palavra de Deus para você? Você sabe o caminho. Você sabe e eu sei que a oração é o caminho. Você sabe e eu sei que o jejum é o caminho. Você sabe e eu sei que a leitura da palavra de Deus é o caminho. Você sabe que Jesus é o caminho. E se você e eu deixamos de trilhar o caminho de Jesus, se você e eu não estamos lendo a palavra, se você e eu, nós não estamos jejuando, não estamos orando, uma das razões que podem justificar a nossa falta de ação se chama preguiça. Preguiça para orar, preguiça para ler a Bíblia, preguiça para jejuar, preguiça para buscar a Deus. Talvez é duro ouvir isso, mas não estou falando para você, estou falando para mim. Estou falando para mim, eu ouvi isso. Queridos, a preguiça tem a mesma ação do medo. A preguiça tem a mesma ação do medo. Ela nos paralisa. Eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes capítulo 1, que eu vou exemplificar o que eu estou falando a respeito de nós abrirmos mãos do projeto de Deus. Antes de abrirem Juízes capítulo 1, antes de abrir Juízes capítulo 1, abrem Deuteronômio 7. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 e 2. Deuteronômio 7, versículos 1 e 2, eu vou ler. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus te tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Aqui havia uma promessa de Deus para o povo de Israel, que Deus daria os inimigos. Deus iria destruir os inimigos. Havia uma promessa de Deus. Deus falou, olha, não faça aliança com eles. Destrua-os totalmente. Essa era a promessa e o plano de Deus para o povo de Israel. Essa era a promessa e o plano de Deus para Israel. Agora vamos lá em Juízes 1. Agora sim. Juízes 1. Juízes 1, versículo 27. Juízes 1, versículo 27. Nós vamos ler alguns textos. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelos que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Ainda no capítulo 1, versículo 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Mesmo capítulo, versículo 29. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Versículo 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Versículo 31. Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe e os de Aquizibe, e os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. E aqui a gente vai lendo mais alguns casos como esse. Queridos, qual era a promessa e o plano de Deus para Israel? Que nós lemos em Deuteronômio 7. A promessa e o plano de Deus era o seguinte, olha, te darei o povo, destruam todos. Te darei a terra e o povo, destruam todos. O que o povo fez em Juízes? O que o povo fez que está relatado em Juízes? O povo abriu mão da promessa de Deus. Se você lê
em Josué capítulo 1, fala, olha, aonde você plantar, colocar a planta dos seus pés, eu vos darei. Era a promessa de Deus, era a vitória garantida. Mas o povo decidiu não expulsar todos. Uns não expulsaram porque os inimigos tinham carro de ferro. Outros, talvez porque já estavam cansados da peleja e se contentaram. O fato é, queridos, assim como Deus tinha plano para Israel, e Israel abriu mão de viver o plano de Deus, você hoje é o Israel de Deus, e Deus tem plano a seu respeito, e eu e você muitas vezes estamos deixando de lado os planos de Deus, estamos nos contentando em viver planos de maneira parcial, e uma das razões se chama preguiça, infelizmente. Temos preguiça de lutar em oração, temos preguiça de lutar em jejum, temos preguiça de pagar o preço pela salvação de alguém, temos preguiça de vir para o ensaio do louvor, temos preguiça de colocar o nosso nome no relógio da oração, nós temos preguiça. E eu falo nós, sabe por quê? Porque eu me incluo. Não estou julgando ninguém, não estou falando você, não estou apontando o dedo para você, estou falando nós. Porque também, não vou falar que só sou eu aqui também não. Porque eu acredito que tem muita gente aqui que sofre do mesmo mal. Às vezes tem preguiça também. Querido, guarde essa, com muito amor. A preguiça nos impede de ter perseverança completa. A preguiça nos impede de ser obstinados. A preguiça nos impede de ser resistente. O próprio Jesus, não me lembro se foi Jesus ou se foi João Batista, que fala o seguinte, olha, o reino de Deus é tomado por esforço. O reino dos céus, na verdade, é tomado por esforço. Esforço significa trabalho. Esforço significa suor. Se você e eu queremos viver as verdades do reino dos céus nas nossas vidas, nós temos que nos esforçar. E muitas vezes nós não queremos nos esforçar. E desculpa a expressão, nós estamos sendo preguiçosos. Outra razão para nós estarmos vivendo aquém daquilo que Deus tem para nós. Outra razão que nos levam a paralisar e não ter ação completa, não ter perseverança completa, é o desleixo com a palavra de Deus. Às vezes nós dizemos de maneira desleixadas. E aí, se você abre a Bíblia em Mateus capítulo 7, nos últimos versículos, e o Mateus, você lê Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Esses 3 capítulos relatam o sermão da montanha, o sermão do monte. São ensinamentos preciosos de Jesus ao povo ali. E quando Jesus então vai finalizar o seu sermão, ele fala o seguinte, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como o construtor, que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, e a casa permanece. Mas, aquele que ouve e não as pratica, ele é insensato. Porque ele constrói a sua casa sobre areia. Vem a chuva, vem a tempestade, e a casa não resiste. Observe que Jesus aqui está chamando a atenção, Clínide, eu sei que é da engenharia civil, para 2 construtores. Um construtor sensato e um construtor insensato. Observe que os 2 construtores ouvem a palavra de Jesus. Os 2 ouvem. Observem que os 2 construtores ouvem. Só que um pratica, outro não pratica. Aquele que pratica, ele é sensato, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Querida, a casa é a sua vida. A casa é o seu casamento. A casa é o seu ministério com Deus. A casa são os seus relacionamentos. Relacionamento com o marido, relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos, relacionamento no trabalho. A casa, ela está sendo construída sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica. Agora, aquele que ouve e não pratica, o insensato, o desleixado, que entra por um ouvido, sai pelo outro.
Aquele Deus chama de insensato. Eu estou chamando também de desleixado, porque ele ouve, não está nem aí. A Bíblia fala que este constrói a sua casa sobre areia, e a casa não resiste à tempestade. É aquele que constrói a sua caminhada com Deus na areia, aquele que constrói os seus relacionamentos na areia, aquele que edifica o seu casamento na areia, o seu ministério sobre a areia, e quando vêm as dificuldades, e as dificuldades vêm para os dois construtores, só que a casa do construtor desleixado, rui. Ser desleixado com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com os planos de Deus, traz ruína. Você se lembra da parábola do semeador? Que o semeador sai a semear e fala que a primeira semente cai aonde? Quem se lembra? Cai aonde? Na beira do caminho. Cai na beira do caminho, nem na terra, nem no coração cai na beira do caminho. E aí vem quem? Vem os demônios. Tem aqui, obrigado. Vem os demônios e roubam a palavra. Desleixo, querido. Você ouve a palavra aqui hoje, ouve a palavra na célula, Deus fala com você através da palavra, e você vira para o lado e ronca e dorme, e não busca nem colocar a palavra em prática. Queridos, mais uma vez, essa palavra primeiro é para mim, tá? É para mim. Talvez a Renata, quem me conhece há mais tempo aqui, vai saber que realmente essa palavra, primeiramente, é para mim. Porque eu sei que Deus tem planos a meu respeito. E sei que muitos planos ainda não foram cumpridos, por preguiça, por desleixo. Porque eu escuto, sei o que Deus quer para mim. E às vezes faço de bobo. Às vezes faço de descompromissado, desleixado. Sabe o que é desleixado? Aquele que não tem cuidado. Não é aquele que não tem cuidado. Né? Chega a Fatinha para o Eric, ou para o Joseph, né? E fala, menino, que desleixo é esse com seu tênis? Que desleixo é esse com sua mochila? Que desleixo é esse com seu caderno? Né, Carmen? A Carmen chega para as meninas, né, e fala, que desleixo é esse? Falta de cuidado? Vou ter que comprar outro? Às vezes, nós não somos cuidadosos com os planos de Deus a nosso respeito. Nós não tratamos com carinho, nós não desenvolvemos, nós não estudamos. E às vezes você escuta a palavra aqui hoje, e você sabe que aquela palavra falou com o seu coração. E aí passa 1, 2, 3 dias, você não desenvolve aquilo. Vem o diabo e rouba aquela palavra. O desleixo é algo que nos impede também de ser perseverantes até o fim. A acomodação, nós nos acomodamos muito fácil. E a acomodação, eu penso que é aquela semente que se acomodou em meio aos espinhos. E os espinhos são as paixões da carne. Querido, sinceramente, eu me acomodo muito facilmente num sofá na frente da televisão. Eu me acomodo, estou sendo sincero com vocês. Eu perco muito tempo vendo série. Gosto de The Big Bang Theory, gosto de Friends, gosto de The Blacklist. Tudo que é série eu gosto de ver. Gosto de tudo quanto é campeonato de futebol. Até campeonato russo, às vezes eu acompanho. Falando sério. Eu me acomodo ali na televisão e essas paixões da carne acabam sufocando a palavra de Deus e as promessas de Deus. Isso é o que me acomoda. Às vezes são outras coisas que te acomodam. E a acomodação nos impede. Outra coisa que nos impede de ter ação completa é o foco desviado. Foco desviado. Às vezes o seu foco, o meu foco se desvia muito fácil. Eu penso de Sansão mesmo. Sansão, ele estava indo para um local. Ele vira para a esquerda e vê as mulheres bonitas e tem um foco desviado. E sua vida muda completamente porque teve o foco desviado. Quantas vezes o desafio é lançado na sua vida? Ou às vezes você está enfrentando um problema e este é o foco que você tem que atacar. Mas vem as distrações e você desvia o foco. O foco de estar na célula, o foco de estar ali cuidando de vidas, o foco de estar envolvido aqui com os desafios da igreja, né? Graças a Deus o lote foi comprado. Eu fiquei muito feliz quando o pastor Davi me falou isso, porque
né, a gente está aqui há mais tempo, a gente sabe o sonho, as várias propostas que já foram feitas e foram negadas. Agora o foco qual que é? É honrar o compromisso. E aí a gente começa às vezes a desviar o foco. Vamos orar por outra coisa, vamos investir em outra coisa. E o foco também nos priva de ter a ação completa. Queridos, o pecado também é algo que nos impede. E como eu falei, existem inúmeras razões que aborta o plano de Deus na sua vida. Existem inúmeras razões que faz você parar e não perseverar até o fim, não resistir até o fim. Eu coloquei essas 4, essas 5 aqui, porque são aquelas que mais se identificam comigo. O pastor me chamou de preguiçoso, então era algo para mim. Agora você pode pensar, o que faz com que você pare? O que faz que você fique estagnado? O que faz você parar de resistir? O que faz você não ser obstinado pelos planos de Deus? Pense você agora, naquilo que é seu. Enquanto você está pensando aí, eu vou beber água. Pensou em algo que se aplique à sua vida? Pensou. Mas eu também quero dar alguns conselhos que eu ouvi do pastor Marcos, que me discipulou nesse tempo que a gente caminhou junto, mas também que eu sinto na minha vida, que eu preciso mudar, que eu preciso fazer, para que eu veja os planos de Deus se cumprindo em minha vida, e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu coloquei vários aqui, mas por conta do tempo eu não vou falar muitos não, tá? Vou falar um ou outro só. Primeira coisa, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. São algumas dicas que nos levam a ser persistentes. Algumas dicas que nos levam a ser persistentes. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu vou ler novamente a primeira parte. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Queridos, eu acho que uma das razões que nos levam, uma das ações que nos levam a ter perseverança completa, ser persistente, resistir, é ser uma pessoa decidida. É ser uma pessoa que, quando decide, não abre mão. E aqui fala que Daniel decidiu firmemente. Queridos, Daniel viveu no cativeiro, sei lá, uns 70 anos, 40 anos, não sei. Mais de 40 anos ele viveu. E essa decisão dele não durou um ano, essa decisão de Daniel durou 40 anos. Foi uma mensagem que a pastora, a esposa do pastor Queco, eu não sei o nome dela, ela pregou essa mensagem e eu não me esqueci. O poder da decisão. Observe, se você ler o livro de Daniel, você não vai ver um chamamento de Deus a respeito de Daniel. Se você lembra de Moisés, Deus chama Moisés. Deus aparece, em meio de uma sarça. Se você lê Isaías, você vai ver que Isaías tem uma visão de serafins, querubins, não sei, com 6 asas, com 6 asas cobrindo o corpo, o pé, o rosto. Esses homens foram chamados. Daniel, ele não teve um chamamento de Deus, mas porque Daniel decidiu firmemente em seu coração honrar a Deus, Deus honrou a Daniel por toda a sua vida. Querido, a decisão que você toma em seu coração e você se agarra a ela, Deus decide junto com você. Sabe por quê? Muitas vezes os sonhos param pelo caminho, porque eu decido hoje, amanhã eu mudo de ideia. Eu decido jejuar hoje, eu decido viver uma vida em santificação hoje, eu decido estar no relógio de oração hoje. Amanhã eu falo, eu acho que eu estou sendo meio radical. Eu acho que eu fiz besteira. Acho que eu não quero mais não.
Sabe, querido, a gente vai assim naquele crente lá para cá, para lá, para cá. E a Bíblia, lá em Apocalipse 3, se não me engano, chama esse crente, sabe de quê? Morno. E a Bíblia fala o seguinte, olha, antes fosse frio ou quente, mas o morno, eu vou fazer o quê? Eu vou vomitar. Deus não está falando para você ser crente frio, não. Deus está falando para você ser uma pessoa decidida, ou é ou não é, ou sim ou não. Porque o morno vai ser rejeitado por Deus. Hoje é, hoje não é. Queridos, e como é terrível você estar na frente de algo. Você é o pastor, você é o líder de célula, você é o líder do louvor. E você ter junto de você pessoas indecisas. A pessoa trata com você hoje, amanhã destrata. Como é horrível você que está numa empresa, você que é empresário, você que tem ao seu redor pessoas desse tipo, você sabe como isso é horrível. Tratar com pessoas indecisas, que hoje quer, amanhã não quer. E você acha que Deus não sabe disso? Sabe, queridos, uma das razões que nos levam a chegar até o final da carreira com excelência é sermos pessoas decididas. E o Adonai, o pastor Adonai não está aqui nessa manhã. Mas é até bom que ele não esteja para não achar que eu estou fazendo rasgação de seda. Mas o Adonai eu conheço desde 2002. E se tem uma coisa que eu sempre admirei no Adonai e no André, que tocava aqui na igreja violão, que está hoje em Teoflotone, coisa que eu sempre admirei nos dois, são extremamente decididos. Adonai e André, se eles falam que vão fazer, eles fazem. Eu me lembro que o pastor Marcos uma vez ficou 21 dias trancado dentro da igreja orando, não saiu para nada. O Adonai e André falaram, nós vamos ficar. Nós vamos sair só para trabalhar e para estudar. Mas nós vamos ficar 21 dias aqui. E eles ficaram 21 dias. 21 dias. Eu confesso a vocês, que no início eu fiquei inflamado, eu vou ficar também. Mas não cheguei a assumir o compromisso não, mas no meu coração eu falei, eu vou. Se eu tivesse dormido aqui 3 dias, foi muito. A minha decisão foi volátil. E aí você vê o Adonai, você vê o André, são pessoas extremamente abençoadas. Uma das razões é porque são decididos. Decididos. Então, querido, decida, seja uma pessoa decidida, seja uma pessoa assim, cabra macho, né? Eu vou, eu faço, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço. Eu vou melhorar nessa área que eu tenho dificuldade, você corre atrás, pague o preço, seja decidido, faça como Daniel, decida firmemente no seu coração. Outra razão que nos leva a viver a ação completa é o seguinte, querido, não abra mão do discipulado, ou não abra mão da companhia dos irmãos, não abra mão daquela pessoa que te influencia positivamente, não abra mão da igreja. E aí tem uma história muito bonita, lá em 2 Reis, falei que a gente ia passear na Bíblia, né? 2 Reis capítulo 2. Às vezes você não tem algum discipulador, mas eu não quero que você fique restrito apenas a discipulado aqui, mas não abra mão da convivência com a igreja. Não abra mão da convivência da célula. Sobretudo, não abra mão da convivência daquela pessoa que te influencia positivamente. Às vezes não é a figura de um discipulador, mas é um irmão que você confia. É um irmão que sempre tem uma palavra de bênção para a sua vida. Não abra mão da companhia desse irmão. Aqui, 2 Reis, capítulo 2, fala de Eliseu e Elias. Aqui foi quando Elias foi levado por Deus para os céus. E olha só o versículo 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. E aí, olha o versículo 4. Disse Elias mais uma vez a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porque ele disse, Eliseu disse a Elias,
tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Olha o versículo 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, ou seja, sabe que Deus hoje vai tomar Elias, vai levar Elias, elevando sobre a sua cabeça? E Eliseu falou: eu sei, fica quieto aí que eu sei disso. Olha só o versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, estendeu-o, feriu as águas, os quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Tá bom até aqui. Queridos, Elias chegou para Eliseu e fala: Eliseu, fica aqui que Deus mandou ir para Jericó. Eliseu falou: não, eu vou com você. E por 3 vezes, Elias vai falar para Eliseu, para ele ficar parado. E ele ia embora. Eliseu falou: não, eu vou com você. Chega o pessoal tentando desanimar Eliseu, falando: ó, seu pastor, seu profeta, o seu líder vai embora. Ele falou: eu sei disso, mas eu vou com ele. Aí fala que 50 homens estavam juntos dele, mas pararam no meio do caminho. E os dois seguiram. E aí fala que uma carruagem passa no meio dos dois, separam os dois, e Elias é assunto aos céus, em meio a um redemoinho, se não me engano, e o manto de Elias cai. E Eliseu toma o manto de Elias. E Eliseu foi um grande profeta. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, querido? O serviço, o ministério de Deus não para quando você não abre mão do discipulado. Se Eliseu tivesse parado no meio do caminho, primeiro, ele não teria visto a manifestação da glória e do poder de Deus. Outra, ele não teria na sua mão o manto. E esse manto significa uma cobertura espiritual. Observe que na volta, Eliseu toca no manto. Da mesma forma que Elias fez, Eliseu fez. E o Jordão abre novamente. Elias fez grandes milagres. Eliseu fez muito mais milagres que Elias. Mas uma das razões para que esse ministério profético permanecesse em Israel é porque Eliseu não abriu mão até o fim de viver com seu discipulador. Outra coisa, você sabe por que Josué foi o escolhido para ser o sucessor de Moisés? Porque Josué estava no calcanhar de Moisés. Enquanto Moisés estava lá em cima no monte, o povo estava no arraial, fazendo bagunçada. Josué estava no pé do monte. Enquanto Moisés estava na tenda da congregação, ouvindo a voz de Deus, o povo estava no arraial, festejando. Josué estava na porta da congregação. E aí, quando Deus resolve levar Moisés, não tinha outro senão Josué para continuar o ministério. E aí, querido, se você quer ver o ministério de Deus se cumprindo na sua vida, dando continuidade na sua vida, não abra mão do discipulado. E entenda que eu falo discipulado aqui, não só o seu discipulador, mas também aquela pessoa que exerce influência positiva na sua vida. Êxodo 3, eu vou dar só mais 2 exemplos aqui, para a gente não delongar muito. Êxodo 3 fala a outra ação que eu acho que é de extrema importância para nós continuarmos, para nós não pararmos na nossa caminhada, para nós alcançarmos plenitude na nossa caminhada, para a nossa perseverança ser completa, nossa persistência ser completa. Êxodo capítulo 3 foi quando Deus chama Moisés. E Deus fala para Moisés que ele iria libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. E Moisés ficou um pouco com medo, ressabiado. Ele perguntou para Deus: mas Deus, e quando eu chegar lá? E eles me perguntarem quem me enviou? Será que eles vão me dar crédito? Eles vão perguntar: quem te enviou? Enviou. E olha aqui que Deus fala no versículo 4. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém. Queridos, Deus está falando para Moisés o seguinte: olha, Moisés, fala com o povo que quem te enviou fui eu. Quem te enviou não foi homem, quem te enviou fui eu. Sabe, querido, às vezes nós paramos na nossa caminhada, porque nós temos dúvidas se aquilo que estamos fazendo é de Deus. Nós temos dúvidas se Deus está conosco. Nós temos dúvidas se nós vamos conseguir. Nós temos dúvidas se nós somos capazes. Mas não se esqueça que aquilo que você está desenvolvendo não por sua conta, mas você está desenvolvendo porque Deus te enviou. E Deus apenas não te enviou, Deus está com você. Então, querido, Deus quer que você desenvolva o seu casamento e viva em plenitude. Deus quer que você desenvolva o seu ministério e viva em plenitude. Por isso, não pare na beira do caminho. Não deixe construções, obras inacabadas. Lembre-se que foi Deus que te enviou. E não se esqueça que Deus está com você. Amém? Amém. Queridos, não vou ler o versículo, mas eu tenho que falar isso. Não dê ouvidos às pessoas que não estão comprometidas com as promessas de Deus. Não dê ouvido às pessoas que não estão envolvidas com os planos de Deus. Isso me faz lembrar de Neemias. Neemias saiu da Síria para fazer uma grande obra, que era a restauração das portas e dos muros de Jerusalém. E existiam grandes inimigos que não queriam que Neemias completasse aquela obra. Sanbalate, Tobias e mais um que eu esqueci o nome. E esses homens toda hora chegavam para Neemias e tentavam desanimá-lo. Falavam que não ia dar certo. Eles falaram para Neemias uma vez o seguinte: olha, o povo vai começar a obra, mas eles vão desanimar e vão te deixar na mão. Neemias falou para ele o seguinte: olha, não vou dar ideia para vocês, afasta de mim, porque eu estou envolvido numa grande obra e não tenho tempo. Querido, quantas vezes você está envolvido numa grande obra na sua vida e vem palavras de derrota, vem palavras contrárias? Nós não podemos abraçar essas palavras, querido. Quando vier essas palavras, você fala o seguinte: olha, estou numa grande obra, não posso parar. A igreja aqui em Viçosa está numa grande obra, terminar de pagar o lote. E certamente, e infelizmente, virão muitas palavras contrárias. Mas aí você fala o seguinte: olha, eu estou numa grande obra, não tenho tempo para isso. E continue. Queridos, outro conselho para que você viva, para que você não pare, para que você tenha perseverança completa, é você buscar em Deus quem você é. Porque, às vezes, a sua visão a seu respeito está distorcida. Às vezes, a visão da Raquel a respeito dela mesma está distorcida. Às vezes, eu fico pensando, quando a Raquel começou a cantar no louvor, eu estava aqui. E a Raquel ainda é tímida, né? Mas antigamente a Raquel era extremamente tímida. Ela chegava aqui na frente e falava assim: irmãos, se não for muito incômodo, levanta. Se não for atrapalhar, irmãos, bate palma. Era tão tímida. Talvez a Raquel tinha uma visão a respeito dela mesma assim que, né? Não. Mas acredito hoje que Raquel sabe um pouquinho mais daquilo que Deus tem a respeito dela. Isso me faz lembrar de Gideão. Gideão, e eu sempre falo de Gideão, né? Gideão, ele achava que ele era o fraco. Quando o anjo do Senhor chega para Gideão, você vai ver isso lá em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 13. Fala que Gideão chegou para o anjo do Senhor e falou assim: olha, eu sou fraco, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre da minha tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Era um cara extremamente para baixo. Só faltou falar que era vascaíno, né? Só faltou falar. Mas assim, ele era muito para baixo. Muito para baixo. Mas sabe o que o anjo do Senhor falou para Gideão? Homem valente.
O anjo do Senhor chamou Gideão de homem valente. Esta era a visão de Deus, isso você vai ver em Juízes capítulo 6, versículo 12. O anjo do Senhor chamando Gideão de homem valente. Esta era a visão de Deus a respeito de Gideão, que Gideão era um homem valente. Mas a visão de Gideão a seu respeito estava distorcida. Mas você vai ver, queridos, mais à frente, quando Gideão enche do Espírito de Deus, Gideão toca o chofar, todas as tribos se reúnem, os homens de guerra se reúnem perante Gideão. Gideão pega só 300 e vai destruir os exércitos dos midianitas. Querido, você olha para você e fala, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou fraco, eu não posso. Essa é a sua visão distorcida, míope, a seu respeito. Mas quando você descobre o que Deus pensa a seu respeito, o que Deus quer a seu respeito, e você então busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus te enche, querido, você vai se tornar um homem valente, uma mulher valente. Às vezes você se acha hoje incapaz de ser um líder de célula, você se acha hoje uma pessoa incapaz para ser influente. Mas Gideão, com toda a fraqueza humana que ele se via, quando ele buscou em Deus quem ele era, toda Israel a seguiu. Você hoje pode se achar muito pequeno, mas pode ser que amanhã todo o seu bairro te siga, toda a sua família te siga. Às vezes você pode ser hoje, aos seus olhos, o menor da sua casa, o mais pobre da sua casa, o mais fraco da sua casa, mas em Deus, e cheio do Espírito Santo, você pode mudar a situação da sua casa. Queridos, os 2 últimos exemplos que eu quero dar. Encare os fatos. Encare os fatos. Encare a situação difícil. E deixa Deus te usar. Isso me faz lembrar da rainha Esther. Esther, ela era uma judia. Não sei se era judia, né? Ela era do povo de Deus. E ela estava vivendo no cativeiro babilônico, na verdade depois já era medo-persa, se não me engano. E o tio de Esther, né, coloca Esther lá no meio das concubinas do rei, e na verdade, concubina não, né? Esther, ela foi escolhida. Esther foi escolhida para ser rainha de um império. Né? Esther se casou com o rei Artaxerxes, uma pessoa que estava presa, uma pessoa que estava fora da sua casa, uma pessoa que estava exilada, sem esperança. Mas Deus tinha um plano na vida de Esther e na vida de todo o povo de Israel. Esther se tornou rainha de um império. E quando Esther se torna rainha de um império, o rei Artaxerxes assina um decreto. E ele fala o seguinte, olha, todo o povo de Israel será assassinado. Todo o povo de Israel será assassinado. E o tio de Esther, Mordecai, chega para Esther e fala o seguinte, olha Esther, interceda junto ao rei para salvar o nosso povo. E Esther falou o seguinte com o tio dela, meu tio, eu não posso fazer isso, porque só pode entrar na presença do rei quem for convidado. Se eu entrar na presença do rei sem ser convidada, eu posso ser morta. Aí o Mordecai fala um negócio que é tremendo, fala, Esther, quem sabe Deus te colocou nessa posição para você fazer isso. Quem sabe Deus permitiu que você se tornasse rainha, para que no momento como esse você fosse usada. E saiba de uma coisa, Esther, se você não fizer isso, não só Israel será morta, como você será morta. Querido, às vezes Deus te colocou onde você está. Às vezes Deus está permitindo você passar pelo que você está passando, para que você se torne útil na mão dele, para que o nome dele seja glorificado. Por isso, encare os fatos. Se Esther não tivesse encarado os fatos, ela teria sido morta, Israel teria sido morto. Mas Esther encarou os fatos e deixou ser usada por Deus. Por isso, querida, encare os fatos e deixe ser usado por Deus. Por fim, Josué, capítulo 1, versículo 3, Deus fala a Josué para ele ser forte e corajoso.
Deus também fala a Josué que aonde ele colocasse a planta dos pés, seria dele. Era uma promessa de Deus. Mas, essa situação de colocar as plantas dos pés, não era simplesmente entrar. Não era simplesmente tomar posse. Aqui no hebraico, a palavra pisar significa darak. D-A-R-A-K, darak. Darak significa guerra. Guerra. Ou seja, Deus está falando com Josué o seguinte: Josué, aonde você entrar para guerrear, eu vos darei. Querido, às vezes nós não queremos guerrear. Nós não queremos guerrear para que a vontade de Deus seja completa na nossa vida. Nós não queremos guerrear para que os planos de Deus sejam realizados na nossa vida. Às vezes nós não queremos guerrear e nós paramos. A nossa perseverança, a nossa resistência não é completa. E aí nós decidimos viver junto com os cananeus, com os jebuseus, com os heteus, com os heveus e com tantos de eus que existem aí. Havia uma promessa de Deus: se pisar, se guerrear, será sua. Mas o povo, como nós vimos em Juízes, decidiu não guerrear. E às vezes, Deus tem projeto para a sua família, para a sua caminhada profissional. Deus tem algo para a sua vida de excelente. Mas nós paramos, nós não temos ação completa, nós não perseveramos, nós não resistimos, porque nós não queremos guerrear. Nós não queremos guerrear porque nós não queremos nos envolver com as pessoas. Nós não queremos guerrear em oração, em jejum. Às vezes a gente acha que aquela pessoa não merece, é chata. Para quê? Por quê? Nós resolvemos não guerrear. Querido, querida, você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Deus, Jesus, morreu para todos. Todos, 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 todos. E é engraçado que Deus, quando abençoa Abraão, Ele abençoa, 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 abençoa e abençoa Abraão. No final Deus fala assim com Abraão: sê tu uma bênção. Querido, se você está aqui nessa igreja hoje sendo abençoado, se Deus tem te abençoado, é porque Deus tem uma expectativa sobre a sua vida, de que você seja uma bênção. Deus não te traz aqui para você ouvir, para você só simplesmente ficar confortável. Deus investe na sua vida com uma expectativa de que você seja uma bênção aonde você está. Feche seus olhos. Eu termino aqui contando um caso de Judá. Judá, ele estava diretamente na linha da promessa. Era filho de Judá, filho de Israel. E se você ler o capítulo 38 de Gênesis, se você ler o capítulo 38 de Gênesis, você vai ver que Judá não perseverou na posição de homem de Deus. Judá não perseverou na posição de um patriarca. Judá não perseverou no seu ministério. Judá, ele se envolveu com uma prostituta. Manteve uma relação sexual com uma prostituta. E Judá, como forma de pagamento, ele pegou o seu anel de selar e deu para ela. Pegou o seu cordão, onde ficava pendurado o anel de selar, e deu para ela. E pegou o seu cajado e deu para ela. Querido, o anel significa identidade. Antigamente, quando a pessoa escrevia uma carta, ele pegava o anel e selava aquela carta com aquele anel, indicando quem era o remetente. O anel indica identidade. Judá abriu mão da sua identidade, porque não perseverou na posição de Deus a seu respeito. Judá não abriu mão apenas da sua identidade, abriu mão do seu caráter, porque é o caráter de uma pessoa que mantém a sua identidade, quem você é. E por fim, Judá, quando entrega o seu cajado, o cajado significa ministério. Judá abriu mão do seu ministério. Por conta de não manter a posição, por conta de não permanecer, por conta de não ser perseverante, não resistir, não ser obstinado na posição que Deus tinha para ele, Judá abriu mão da sua identidade. Judá abriu mão do seu caráter. E Judá abriu mão do seu ministério. Queridos, quantas vezes nós
não estamos persistindo na posição que Deus tem para nós, nós não estamos sendo perseverantes naquilo que Deus tem para nós, e nós estamos abrindo mão de ministério, de serviço, de plano de Deus, de projeto de Deus, estamos abrindo mão da nossa identidade. E sabe quem você é? Você é filho de Deus, essa é a sua identidade. Você tem um pai, você é filho de Deus, e você tem um caráter moldado por Deus. E eu não permaneço em Deus, eu abro mão da minha posição, por preguiça, por medo, por acomodação, por paixão carnal, por pecado, eu abro mão. E você pode pensar que a história de Judá acabou. Você pode pensar que Judá, depois disso, Judá não vai ser mais ninguém. Mas graças a Deus, querido, nosso Deus é misericordioso. Deus tem tudo planejado. Não se esqueça que quando Adão e Eva caíram, Deus já havia providenciado Cordeiro. Deus já havia providenciado Jesus há muito tempo depois para restaurar o homem. E havia um projeto de Deus para restaurar a vida de Judá. Judá se arrependeu. E se você pega Gênesis capítulo 48, você vai ver Jacó abençoando a Judá. E fala assim: Judá, todos te louvarão. Toda a sua família, todos os seus irmãos, toda a casa dos seus irmãos se prostrarão diante de ti. Querido, a nação, o povo de Judá, foi o povo que mais guerreou na Bíblia. E foi o povo mais vitorioso. O povo de Judá, da linhagem de Judá veio Davi, da linhagem de Judá veio Jesus, da linhagem de Judá veio a salvação. Como pode um homem caído, como pode um homem que se deitou com uma prostituta, como pode um homem que perdeu a sua identidade, o seu caráter, o seu ministério, como pode um homem que não perseverou até o final, se tornar homem poderoso? Pode se tornar assim, querido, porque Deus é Deus que restaura. Deus, Ele muda. Por isso, nessa manhã, você pode fazer os seus projetos para o próximo ano. Você já pode começar a planejar como será o seu próximo ano. Você pode pensar já o que você vai conquistar no ano que vem. E eu te desafio, querido, a ser uma pessoa decidida no seu coração. Eu te desafio a buscar em Deus quem você é. Eu te desafio a não dar ouvidos a pessoas que não estão comprometidas com os planos de Deus. Eu te desafio a encarar a adversidade e permitir ser usado por Deus. Eu te desafio a guerrear, para que você possa ver os planos de Deus serem concretizados na sua vida.